noite, galera. Resolvi gravar um videozinho rapidinho aqui para vocês sobre mais ou menos um resumo do que vai cair na prova de vocês, tá? Um resumo sobre tudo que a gente viu. Então, a gente viu o nosso capítulo principal do segundo bimestre é a teoria da evolução, né? Aí a gente vai ver as teorias sobre a origem dos seres vivos. Então, primeiro eu vou ter a teoria da abiogenese, né? O que é a teoria da abiogenese? É a teoria da geração espontânea. Ou seja, vai definir que a vida ela surgiu a partir de matéria não viva, de forma espontânea. Tá? Só que aí vai existir dois experimentos históricos que a gente verificou que vão refutar essa teoria. Ó. São esses dois experimentos aqui que eu cobri até na questão da revisão de vocês. O primeiro vai ser o de Francisco Red, né? Lembra que o experimento de Francisco Red que aconteceu lá em 1668, ele colocou pedaços de carnes em frasco, né? Alguns abertos, outros fechados e outros com gases. E as lavas apareceram apenas nos frascos que estavam abertos, né? Onde as moscas tinham acesso. Aí qual foi a conclusão que chegou através desse experimento? Que as lavas vêm de ovos de moscas e não da carne, tá? Refutando essa hipótese da geração espontânea. Outro experimento que teve foi o de Louis Pasteur. Lembra que eu falei lá sobre o leite pasteurizado? O que é que consistiu o experimento de Louis Pasteur? Ele usou frasco, né, de pescoço de cisne, esses frascos aqui, com caldo nutritivo, e o ar entrava, tá, por esse frasco, porém as partículas e os micro-organismos ficavam retidos nessa curvatura lá do pescoço do cisne. E só era observada a formação de lavas quando ele chegava a quebrar esse pescoço de cisne. Tá? Aí eu verificava a formação de micro-organismos. Ou seja, micro-organismos vêm de outros micro-organismos do ambiente e não surgem espontaneamente aqui dentro desse caldo nutritivo, que foi a conclusão que ele chegou. Tá? Posteriormente é abandonada essa teoria da biogenese. Né? A teoria da biogenese é abandonada. Aí entra a teoria da biogenese. Quem é que vai ser a teoria da biogenese? É que todo ser vivo provém de outro ser vivo. Né? A vida surge a partir de outra vida existente, pré-existente. Essa teoria é que vai refutar a teoria da biogenese. Aí, seguindo aqui, a gente tem a evolução química, né, da vida, que aí foi o experimento lá com a Terra primitiva, né, que é o experimento famoso de Miller e Urey, né, que eles simularam as condições lá da Terra primitiva em laboratório, a atmosfera, e por meio de descargas elétricas, e após alguns dias eles observaram a formação de aminoácidos, né, dentro desse experimento na água que estava sendo aquecida. Aí o Miller e Urey ele vai definir o que seria esse tal de coacervados. Esses coacervados não são organismos vivos, tá? Não são organismos vivos. Só que esses coacervados são o quê? São moléculas orgânicas que foram observadas na água, tá? Formando gotículas, que esses coacervados eles apresentam características dos seres vivos, como, por exemplo, compartilhamento, compartimentação, troca de substâncias e crescimento. Tá? E esses agregados podem ter sido os primeiros passos para o surgimento da vida. Tá? Isso que vai refutar aqui o experimento de Miller e Urey. Aí eu vou vir lá para a explicação para a diversidade dos seres vivos. Né? Eu tenho primeiro a hipótese do fixismo, que foi abandonada. O que é que dizia a hipótese do fixismo? Que as espécies foram criadas como são até hoje, né? E permanecem imutáveis ao longo do tempo. Tá? As espécies que foram criadas são as que a gente tem até hoje e elas são imutáveis, ou seja, não sofrem mudanças. E essa hipótese aqui do fixismo ela foi abandonada pelo evolucionismo, que vai defender o quê? Que as espécies se modificam, né? Não são fixas, elas se transformam ao longo do tempo, originando novas espécies. Aí eu vou ter dois principais aqui evolucionistas. O primeiro vai ser o Lamarck, né? Que a gente vem aqui com o Lamarckismo. Lamarck vai definir duas leis para a gente. Primeiro é a lei do uso e desuso, onde ele vai dizer que os órgãos que são mais utilizados eles se desenvolvem, né? E os que não são usados eles se atrofiam. E a segunda é a lei dos caracteres adquiridos, ou seja, as modificações que foram adquiridas com o uso e desuso ao longo da vida são transmitidas para o seu filho, ou seja, para a prole. A gente já viu que isso daqui, de fato, não acontece, né? Mas para o conhecimento que Lamarck tinha nessa época, era uma teoria até que convincente nessa época, tá?
Mas com os conhecimentos que a gente tem hoje em dia, essa teoria aqui de Lamarck ela foi abandonada. Posteriormente surge a teoria do Darwin, né? Já o Darwin ele vai falar sobre a variabilidade, ou seja, há variações entre os indivíduos, né? E os mais adaptados, ou seja, ao ambiente, são os que sobrevivem mais e acabam por se reproduzir e deixar mais descendentes. Com o passar do tempo, essas características se tornam mais comuns na população, podendo originar novas espécies. Tá? Então tem a variabilidade, a luta pela sobrevivência, né? Sobrevivem os mais adeptos, ou seja, os mais adaptados. Aí eu venho a reprodução diferencial, ou seja, esses que mais se adaptam são os que se reproduzem. E essas características vantajosas são as que se tornam comuns, ou seja, que são passadas ao longo do tempo. Aí eu tenho a explicação lá do Lamarck e do Darwin para o pescoço da girafa, né? Segundo Lamarck, o que é que aconteceu? O uso, né, no passado, as girafas elas tinham o pescoço curto, nessa girafa aqui, e para alcançar as folhas mais altas no topo das árvores, elas tinham que esticar o pescoço. Ou seja, esse pescoço acabou se desenvolvendo, né? Acabou se prolongando, que nem está acontecendo com essa girafa aqui, e essa característica seria transmitida para sua prole, ou seja, para os seus filhos, para os seus descendentes. Já o Darwin vai me dizer que o quê? Que existia uma variação natural do pescoço, ou seja, existiam girafas com pescoços de tamanho diferente. Porém, a mais adapta, ou seja, a girafa que conseguia se alimentar da copa das árvores mais altas, foi a que sobreviveu e acabou procriando. Tá? Por isso que hoje em dia a gente só consegue visualizar as girafas com pescoço longo. Tá? Isso daqui a gente encerra a teoria da evolução. Aí a gente vem aqui para a engenharia genética. Lembra que aqui no Darwin ele vai falar para a gente sobre seleção natural. Tá? Quem fazer a seleção dos organismos mais adaptados é a natureza. Já que na engenharia genética, não. Quem vai fazer a minha seleção artificial já vai ser o homem. É o homem que vai definir qual vai ser. Escolha de indivíduos com características desejáveis. O agente selecionante que vai ser o homem, tá? É o homem que vai fazer esse melhoramento genético, né? O tempo aqui ele é relativamente rápido, enquanto que aqui na explicação do Darwin para a evolução, o tempo aqui é longo, né? São vários e vários anos para poder acontecer essa mudança, tá? E os exemplos mais comuns que a gente tem aqui de melhoramento genético são o quê? São, por exemplo, cães. A gente viu lá a variabilidade de raças de cães, de gado, de gatos também, tá? Descendente lá do gato do mato. Tá? Aí a gente ouviu falar também sobre melhoramento genético, né? Cujo objetivo é o quê? Obter características vantajosas. Aí lembra lá do milho, né? Que antes do milho era só uma espiguinha com poucos grãos e hoje em dia o milho que a gente consome tem vários grãos, né? Exemplos aqui é para produtividade, para resistência, para crescimento e para qualidade, a qualidade do milho. Tá? Aí eu tenho aqui a comparação entre seleção natural e seleção artificial. Ó. Quanto a gente, na natural vai ser o ambiente, na seleção artificial vai ser o ser humano. Quanto ao objetivo, aqui vai ser a sobrevivência, né? Quem sobrevive mais acaba procriando. Aqui o objetivo não vai ser mais sobrevivência, vai ser o quê? O interesse humano. Tá? Tem um interesse humano por trás. Quanto ao tempo, aqui vai ser milhares de anos na seleção natural, enquanto na seleção artificial o tempo é de décadas e séculos, ou seja, vai ser bem rápido comparado a milhares de anos. E o resultado é adaptação, aqui na seleção natural. Aqui já o resultado vai ser o quê? Características desejáveis, ou seja, as características que eu quero implementar no meu melhoramento genético. Tá? Aí eu tenho engenharia genética moderna, né? Tem algumas técnicas lá, por exemplo, o DNA recombinante, transgenia, né? A gente falou lá sobre os alimentos transgênicos, a gente tem a clonagem, lembra lá da ovelha que foi clonada. E a gente tem também o CRISPR-Cas9, né? Que é utilizado também para o melhoramento genético. Aí a gente tem algumas aplicações aqui, a insulina, plantas transgênicas, né? Lembra que a maioria das plantas que a gente consome hoje em dia são todas transgênicas. A gente tem terapia gênica, temos também vacinas e para a agricultura, ok? Bom, é isso, eu vou disponibilizar esse material no grupo de vocês, tá? Qualquer coisa é só dá uma lida rapidinha aí, mas a prova de vocês não está tão difícil, ok? Boa sorte para a prova de vocês, é isso.